fera arretado? Fala, fera arretada! Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre calorimetria, especialmente para a prova da FAMENI. Já vou deixar um recadinho para você, se você é de João Pessoa e quer participar da minha revisão presencial para a prova da FAMENI, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Instagram, vai lá no meu direct e manda uma mensagem. Se você não é de João Pessoa, mas quer fazer parte da nossa revisão online, manda uma mensagem para mim também. Mas se você só está aqui para revisar calorimetria, fera, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Sem perder mais tempo, vamos logo para a nossa primeira questão, que está aí na sua tela. A temperatura de um corpo de 1000 gramas variou de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius ao absorver uma quantidade de calor de 12.000 calorias. Qual o calor específico do material que constitui o corpo? Olha só, fera, fica ligado que nessa questão ele lhe fornece a massa do corpo, que é uma massa de 1000 gramas, fala que a temperatura do corpo variou de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura seria uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. E o corpo absorveu uma quantidade de calor de 12.000 calorias. Fera, a quantidade de calor que está associada à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível. Então, nessa questão, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, o famoso Q igual a M C delta T. Q, quantidade de calor sensível, M, a massa do corpo, C, o calor específico, que é uma característica da substância que constitui o corpo, e delta T, a nossa variação de temperatura. Fazendo aqui a substituição, são 12.000 calorias para uma massa de 1000 gramas. O calor específico é a pergunta para uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Fera, aqui do lado esquerdo eu tenho 1000, simplifico com esse 1000 aqui também do lado direito. Conclusão, eu fico com 12. O 20 que multiplica do lado direito desce dividido. Isso aqui vai ser igual ao meu calor específico, tranquilo? Fera, se fosse 12 sobre 2 me daria 6. 12 dividido por 20 me daria aí um calor específico de 0,6 calorias por grau Celsius. E aí, se você vai lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Com certeza você vai detonar na sua prova da FAMENI. Se você quer uma aula completa, uma aula de teoria sobre quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, o card aqui em cima vai levar você para uma aula 100% teórica aqui no nosso canal Física Arretada. Vamos lá então para a nossa segunda questão, ela está aí na sua tela. Olha só. Uma garrafa térmica possui em seu interior 1 kg de água a 80 graus Celsius. Certo tempo depois, a temperatura da água caiu para 50 graus Celsius. Nessas condições, sabendo que a água perdeu calor a uma taxa de 1000 calorias por minuto, e lembrando que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius, em quanto tempo ocorreu a variação de temperatura mencionada? Olha só, fera, aqui nessa questão, ele fornece para você a massa de água, que é uma massa de 1 kg. Nós sabemos que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. Ele fala que a temperatura da água inicialmente era de 80 graus Celsius, e certo tempo depois ela caiu para 50 graus Celsius. Fera, se a temperatura da água era de 80 graus Celsius e ela cai para 50 graus Celsius, nós temos aqui uma variação de temperatura de menos 30 graus Celsius. Ou seja, isso aqui é um resfriamento. Tá vendo? Qual foi a quantidade de calor cedida pela água durante esse resfriamento? Fera,
Mais uma vez aqui, você vai precisar utilizar a equação fundamental da calorimetria, né? A quantidade de calor que está associada à variação de temperatura é a quantidade de calor sensível. Mas preste atenção, quem manda na questão é a constante. Olha para as unidades da constante. A nossa energia térmica tem que estar em calorias. A massa do corpo tem que estar em gramas. E a variação de temperatura em graus Celsius. Ele deu a massa da água em quilograma. Não pode, fera. Tem que transformar. E você sabe que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Tranquilão? Agora sim, a quantidade de calor cedida pela água durante esse resfriamento, pega a massa da água, 1000 gramas, o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, para uma variação de temperatura de menos 30 graus Celsius. Conclusão, a quantidade de calor cedida pela água durante esse resfriamento foi uma quantidade de calor de 30.000 calorias. Tranquilo? Então, a quantidade de calor cedida pela água, perdida pela água, durante esse resfriamento, foi uma quantidade de calor de 30.000 calorias. Tranquilo? Só que essa questão fala o seguinte, ele fala assim, nessas condições, sabendo que a água perdeu calor a uma taxa de 1000 calorias por minuto, em quanto tempo ocorreu a variação de temperatura mencionada? Olha só, fera. Se a água perdeu calor a uma taxa de 1000 calorias por minuto, em quanto tempo ela perdeu 30.000 calorias? Em quanto tempo essa água perdeu 30.000 calorias? Ah, fera. Se são 1000 calorias a cada 1 minuto, para 30.000 calorias, nós teríamos aqui um intervalo de tempo ΔT de 30 minutos. Tranquilo? Então, o tempo que aconteceu esse resfriamento foi um intervalo de tempo aí de 30 minutos. E se você vai para o nosso gabarito, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na sua prova da FAMENE. Vamos lá para a nossa terceira questão na sua tela. Um corpo sólido está inicialmente a 20 graus Celsius e é aquecido até 80 graus Celsius, sem que ocorra mudança em seu estado físico. Supondo que nesse processo o corpo tenha recebido 1.800 calorias, qual sua capacidade térmica para o intervalo de temperaturas considerável em calorias por grau Celsius? Olha só, fera, enquanto o calor específico é uma característica da substância que constitui o corpo, a capacidade térmica já é uma característica do corpo. E para você calcular a capacidade térmica de um corpo, você pode fazer a relação da quantidade de calor trocada por esse corpo em relação à sua variação de temperatura. Capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. Outra forma que você teria para calcular a capacidade térmica é você pegar a massa do corpo e multiplicar pelo seu calor específico. Mas pega a visão. Capacidade térmica é uma característica do corpo, calor específico é uma característica da substância. Se você vai para a nossa questão, ele fala que o corpo recebeu uma quantidade de calor de 1.800 calorias e a sua temperatura variou de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Se a temperatura saiu de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, nossa variação de temperatura aqui, fera, é uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Se ele quer que você calcule a capacidade térmica, são 1.800 calorias para uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Opa, o zero aqui cancela com esse zero. 180 dividido por 6, 18 por 6 me dá 3.
180 dividido por 6, 30 calorias por grau Celsius. Tranquilo? Então, a capacidade térmica desse corpo seria uma capacidade térmica de 30 calorias por grau Celsius. E se você vai para o nosso gabarito, a alternativa correta seria a alternativa C, e com certeza você vai detonar na prova da FAMENE. Vamos lá para a nossa quarta questão, está aí na sua tela. Um corpo sólido recebe 3.600 calorias e sua temperatura varia de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Qual a capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius? Mais uma vez, fera, aqui ele fornece para você a quantidade de calor e está lhe dando a variação de temperatura. Então vamos lá, nessa quarta questão, ele me fala que o corpo recebeu 3.600 calorias e a sua temperatura variou de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Mais uma vez, nós temos aqui uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Se você quer calcular a capacidade térmica desse corpo, pega a quantidade de calor e divide pela sua variação de temperatura. A quantidade de calor foi de 3.600 calorias para uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Simplificou aqui o 10 com 10. 360, fera, dividido por 6, me daria então uma capacidade térmica de 60 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica do corpo nessa quarta questão, 60 calorias por grau Celsius. E a alternativa correta seria a alternativa E, de eu tenho certeza que você vai passar na prova da FAMENE. Vamos lá para a nossa quinta e última questão, uma questão sobre trocas de calor, está na sua tela. Olha só. Um bloco de cobre de massa 100 gramas é retirado de dentro de um forno com temperatura 340 graus Celsius e rapidamente colocado em uma garrafa térmica que contém 500 gramas de álcool etílico a uma temperatura de 30 graus Celsius. Se o calor específico do cobre é de 0,1 calorias por grama grau Celsius e o do álcool 0,6 caloria por grama grau Celsius, qual a temperatura de equilíbrio térmico? Olha só, fera, nessa questão ele fala que ele retira um bloco de cobre de massa 100 gramas de um forno que estava a 340 graus Celsius. Então nós podemos considerar que o cobre estava em equilíbrio térmico com o forno e, portanto, a temperatura inicial do cobre, 340 graus Celsius. Se ele é colocado dentro de uma garrafa térmica que contém álcool, a 500 gramas de álcool, a uma temperatura de 30 graus Celsius, vamos lembrar que espontaneamente o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa transferência de energia térmica cessa, essa transferência de energia térmica só acaba quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura do cobre foi igual à temperatura do álcool. E é exatamente essa a nossa pergunta, a temperatura de equilíbrio térmico. Vem cá, vamos aqui anotar esses dados. Tá vendo? Para o cobre, nós temos uma massa de 100 gramas. Para o cobre, nós temos uma massa de 100 gramas. O calor específico do cobre, 0,1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial do cobre, 340 graus Celsius. Beleza? Já para o álcool, nós temos 500 gramas de álcool, cujo calor específico do álcool é de 0,6 calorias por grama grau Celsius e a temperatura inicial do álcool, 30 graus Celsius. Tranquilo? Fera, a pergunta aqui é: quanto vale a temperatura de equilíbrio térmico? Quanto vale a temperatura de equilíbrio térmico? E aí o que você não pode esquecer é que, pelo princípio das trocas de calor,
Considerando que houve apenas troca de calor entre o cobre e o álcool, todo o calor cedido pelo cobre, quando somado com todo o calor recebido pelo álcool, essa soma tem que ser igual a zero. O calor, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, quando somadas, tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor cedida pelo cobre mais a quantidade de calor recebida pelo álcool, quando somadas, tem que ser igual a zero. Se essas quantidades de calor trocadas só fez variar a temperatura dos corpos, essa quantidade é quantidade de calor sensível, ou seja, a massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura do cobre mais a massa da água, do álcool, calor específico do álcool, variação de temperatura do álcool, isso tudo igual a zero. Beleza? E agora, fera, é só você fazer a substituição e achar essa temperatura de equilíbrio térmico. Massa do cobre 100 gramas, calor específico do cobre 0,1, temperatura final do equilíbrio térmico é a pergunta, temperatura inicial do cobre 340. Massa do álcool 500 gramas, calor específico do álcool 0,6, temperatura final do equilíbrio térmico é a pergunta, a temperatura inicial do álcool 30 graus Celsius, isso tudo igual a zero, tranquilo? Fera, se você faz o produto 100 vezes 0,1, isso aqui me dá 10. Se você faz o produto 500 vezes 0,6, isso aqui me dá 300. Tranquilo? E aí, se você aplica aqui a distributiva, 10 vezes T vezes menos 10 vezes 340, ficamos com 10T menos 3.400. Aplicando aqui a distributiva, fera, ficamos com mais 300T menos 300 vezes 30, isso me dá 9.000, isso tudo igual a zero. Tranquilo? Fera, se você quiser simplificar, dá para dividir todo mundo por 10, enxugar nossas contas e facilitar aqui para a gente. Então, vou dividir aqui por 10, 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 tranquilão? Então, eu fico com T menos 340 mais 30T menos 900, isso tudo igual a zero. Conclusão, T mais 30T, isso me dá 31T, menos 340 menos 900 me dá menos 1.240, que está negativo passa para o outro lado positivo. Beleza, fera? Conclusão, a temperatura de equilíbrio térmico seria 1.240 dividido por 31. E fera, se você faz 1.240 dividido por 31, você vai achar como resposta a temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico entre o cobre e o álcool etílico seria uma temperatura de 40 graus Celsius. E se você vai para a nossa resposta, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na sua prova da FAMEM. Fera, não esquece, se você quer participar da minha revisão presencial em João Pessoa, vai lá na descrição do vídeo, clica no link do meu Instagram e manda uma mensagem para mim no direct. Se você quer assistir essa revisão online, pois não é de João Pessoa, manda também uma mensagem para mim, que eu tenho condições especiais para você. E se você apenas acompanhou a nossa revisão de calorimetria, fera, eu mereço seu like, mereço sua inscrição, porque não esquece, aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!